Estamos no dia 5 de setembro, agosto passou, entraram os briobrós e estamos no radar econômico. Boa noite aos assinantes da TCM, aos sócios dirigentes da CDL de Mossoró, das demais CDLs do Rio Grande do Norte do Brasil, dos diretores e associados da Associação Comercial e Industrial de Mossoró, assim, do Sindicato do Comércio Varejista, Sindilojas, Sindicato da Indústria da Extração do Sal, enfim, a todos os trabalhadores e aos patrões dos sindicatos, os universitários, os professores. Nós temos em Mossoró 5 universidades funcionando plenamente, além de cursos isolados superiores, e a cada um o nosso boa noite. O santo do dia, 5 de setembro, hoje, celebramos a memória de Santa Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá foi uma religiosa católica albanesa, fundadora missionária da caridade, conhecida mundialmente por seu trabalho em favor dos mais pobres e necessitados. Ela dedicou sua vida a cuidar de doentes, órfãos e moribundos nas ruas de Calcutá, na Índia. Madre Teresa de Calcutá nasceu em 26 de agosto de 1910 e faleceu em 5 de setembro de 1997. É venerada por todos nós da Igreja Católica. As notícias de economia da semana. O PIB do Brasil cresceu 1,4% no segundo trimestre e avança 3,3% em um ano. As comparações com o mesmo período do ano passado mostram dados divulgados nesta última terça-feira, dia 3, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Já em relação aos primeiros 3 meses do ano, o PIB, Produto Interno Bruto, que é toda a economia produzida pelo país, indústria, agropecuária, serviços, o PIB cresceu nacionalmente e avançou 1,4%. Ambos os resultados superaram as expectativas do mercado financeiro. A soma de todos os bens e produtos finais da economia brasileira aumentou 3,3% em um ano. A variação do segundo trimestre considera uma comparação com o mesmo intervalo do ano passado, do ano 2023. As expectativas do mercado financeiro apontavam para um avanço de 2,7% na base de comparação. O resultado representa a 14ª alta do PIB na comparação com o mesmo período do ano anterior. A última queda na base de comparação foi registrada no 4º bimestre de 2020, quando vivíamos a pandemia, que houve um decréscimo de 0,3% no período. Portanto, a economia brasileira cresce, mesmo com os impactos da pandemia, novo coronavírus. A economia nacional cresceu pelo segundo trimestre do ano de 2024, na comparação com os 3 meses anteriores, e o PIB brasileiro avançou 1,3% entre abril e junho do ano que nós passamos. A alta de 1% apurada nos primeiros 3 meses deste ano é um desempenho bem considerável perante a economia mundial e uma retomada após uma estagnação apurada no segundo semestre do ano passado. A indústria cresceu 1,8%, os serviços cresceram 1%, estimulando o resultado positivo. Os setores foram os que mais contribuíram para a elevação do PIB brasileiro acima da expectativa da alta do mercado, que previa um crescimento de 0,9%. Por outro lado, a participação agropecuária encolheu em 2,3%. Com o fim do protagonismo da agropecuária, a indústria se destacou nesse trimestre, em especial a eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão, resíduos e na reconstrução nacional. São dados positivos e que animam a economia brasileira diante dos problemas que vimos passando desde 2020, quando instalou-se o Covid-19 em todo o mundo e varreu o planeta da África à Ásia, da Oceania à América, à Europa e todos os continentes do mundo. O Ibovespa, que é a Bolsa de Valores de São Paulo, superou 131 mil pontos em 12 de agosto. O índice se sustentaria nesse patamar, já que havia ocorrido o mesmo em fevereiro, sendo que o índice depois acabou registrando forte recuo.
Mas em agosto o Ibovespa não só se manteve, como bateu sucessivos recordes, fechando pela primeira vez na história acima dos 137 mil pontos na quarta-feira passada, dia 28. Isso provocou nas instituições novas projeções e já projetam para o final de 2024 145 mil pontos na Bolsa de Valores de São Paulo e 160 mil pontos para o final de 2025, que é um tempo mais longo e há muitos acontecimentos, muitas águas irão rolar por debaixo de muitas pontes até o final de 2025. Mas, de qualquer maneira, anima o mercado financeiro nacional. As estimativas oscilam agora entre 145 mil e até 165 mil pontos para o final de 2025. Segundo o Banco Itaú BBA, divulgou nova estimativa para o Ibovespa, projetando o índice em 165 mil pontos no final do ano de 25. O banco se apoia em 2 pontos positivos para a mudança. Primeiro, o BBA vê o Brasil negociando frente aos seus pares e a sua média histórica. Além disso, aponta que o lucro das empresas do Ibovespa deve crescer máximo aí de 12% entre 2024 até 2025. Outro aspecto positivo apontado pelo banco, mas visto como neutro, refere que o fato de investidores domésticos ainda estarem com um posicionamento leve e o mercado das ações continua subindo na faixa de 136 mil, 138 mil pontos, como foi o caso de ontem. Portanto, a economia nacional, apesar das dificuldades, não só internas, mas no campo exterior, vai bem e as expectativas estão melhorando, não só pelo Banco Itaú, mas pelo JP Morgan, o Citibank e todas as instituições que medem rating da Bolsa de Valores do mundo todo. Anima o mercado brasileiro e, com a baixa dos juros no mercado americano, o que deverá ocorrer na próxima semana, a possibilidade da transação de valores significativos em dólares do mercado financeiro americano para a Bolsa de Valores e para a renda fixa do Brasil, onde a Selic deverá ter um aumento entre 17 e 18 de setembro, quando voltar a se reunir o Banco Central do Brasil e o Comitê de Política Monetária, já que com o acréscimo do PIB do segundo trimestre do ano e a Bolsa de Valores subindo, também a inflação aqui e acolá das cidades de que está querendo subir, ultrapassar, chegar aos 4,5%, que é a previsão para este ano de 2024. Mesmo assim, o Ibovespa negocia bem e o capital estrangeiro que tinha saído, que tinha sido colocado para fora do mercado por interesses melhores em outros mercados financeiros, volta mais uma vez as suas vistas para o apetitoso resultado das commodities brasileiras. O primeiro galpão da fábrica BYD fica pronto em outubro. Se as projeções do executivo Alexandre Baldi se confirmarem, o galpão estará pronto para receber a primeira linha de produção, de onde, ainda neste ano, sairão os primeiros veículos de marca da montadora no Brasil. E o Brasil terá a maior montadora de carros elétricos depois da China e dá o primeiro passo do projeto de expandir a atividade industrial fora do país asiático. Em torno de 1.200 pessoas trabalham hoje, dia e noite, no local onde até 2021 funcionava a fábrica da Ford e que aos poucos deixa de remeter à imagem da montadora americana. As obras indicam uma transformação gigante em Camaçari, no Nordeste, aqui na Bahia, trabalhando não só operários da construção civil, mas também técnicos, engenheiros dedicados ao desenvolvimento do produto. Há também um vai e vem de pessoal cruzando fronteiras para o intercâmbio de conhecimento. Ainda em setembro deste mês, segundo Baldi, 100 brasileiros embarcarão para a China e, no sentido inverso, chineses também têm vindo para o Brasil. No início da atividade da futura fábrica, os carros serão montados em kits de peças que virão da China. Segundo Baldi, a nacionalização começará propriamente dita em 2025, incluindo fornecedores com componentes para veículos híbridos movidos a etanol. Da Ásia também virá o equipamento da linha de montagem. É a tecnologia, é a modernidade, é o Brasil avançando
na indústria automobilística que chegou aqui nos anos JK de 1950. Parabéns ao Brasil, que vive uma nova época. O mercado vê mais ganhos. As ações da Embraer, da nossa Embraer, EMBR3, tem uma nova sessão de fortes ganhos na Bolsa de Valores de São Paulo. Elas subiram ontem, por exemplo, 6,53%, chegando a R$ 49,45 às 12 horas, o meu dia de Brasília, na quarta-feira, dia 4, acumulando ganhos de cerca de 120% só no ano 2024. O movimento ocorre após a fabricante de jatos informar que a BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo, adquiriu ações da nossa Embraer. Essa empresa, com 10 trilhões de dólares no mundo, está comprando ações da Embraer, sinal que a empresa brasileira de aviação, de aeronáutica, está no caminho certo. E assim, as ações ordinárias, as mais de 740 milhões de ações que a Embraer possui em articulação no mercado, estão sendo abiscoitadas por um preço cada dia mais valoroso. A empresa brasileira de aviação, a Embraer, portanto, na mira do mercado mundial, com uma espécie de divisor, chegando perto de trilhar as maiores companhias do mundo. Na véspera, o Banco Itaú BBA atualizou as suas estimativas para a companhia após o investor realizado na semana passada. E o resultado de 2024, segundo o trimestre do ano, tem sido francamente positivo para a Embraer. Boa notícia para a indústria da aeronáutica nacional. O solo seco e os baixos níveis dos rios prejudicam não só a irrigação e safras no campo, mas também a geração de energia e o deslocamento de cargas pelo país. Tudo tem reflexos na cadeia de produção e, por consequência, na inflação do país. O Brasil enfrenta a pior seca de sua história recente, segundo o Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais. E a previsão dos meteorologistas é de que as ondas de calor e estiagem permaneçam em quase todo o país, pelo menos até novembro. O cenário preocupa e pode levar a uma série de reflexos negativos na economia brasileira. O solo seco e os baixos níveis dos rios prejudicam não só as safras agrícolas, como também a geração de energia elétrica, o custo dos combustíveis e o transporte de cargas pelo país. Essa junção de fatores tem reflexo direto no bolso dos brasileiros, em especial os mais pobres. São impactos na cadeia produtiva de alimentos e nos custos das empresas por todo o país, que geram um aumento de custos básicos no dia a dia. Em 2021, o último momento da crise energética mais grave, a seca provocou um aumento de 21,21% na energia elétrica residencial, que foi o segundo subitem da maior contribuição para a inflação oficial do país. Só perdeu para a gasolina, que avançou naquele ano em 47,49%. Portanto, o IPCA, o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, chegou a 10,06%, maior nível desde 2015. De olho na seca de 3 anos atrás e no cenário atual, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, tentou tranquilizar agentes do mercado e produtores nesta terça-feira, dia 3, mas não conseguiu acalmar, aplacar a ansiedade com relação ao que virá no ano de 2025. Portanto, ficamos nessa expectativa de terra seca, pouca chuva, os reservatórios com pouca água, principalmente no norte e no centro-oeste do país, as queimadas invadindo o interior do estado de São Paulo, que é a locomotiva da indústria e do comércio brasileiro. Obrigado, boa noite aos telespectadores, aos assinantes da TCM, por mais um Radar Econômico que estará no ar quinta-feira próxima, às 20h15. O meu abraço aos meus amigos e às minhas amigas assinantes da TCM.